E a presença, mais uma vez, ilustre do Dr. Anailton Góes, advogado. Vamos tratar da herança. Herança e inventário hoje, né? Quais os maiores problemas e como simplificar? Nada melhor que eles, né? Para, inclusive, passar essas orientações. Seja bem-vindo, Humberto. Dr. Anailton, bom dia. Quem vive o mercado imobiliário sabe o quanto que é delicado os embrólios causados pelas heranças, pela sucessão. E hoje a gente vai estar falando sobre isso. Como simplificar, como fazer com que a sucessão, ao invés de se tornar um imbróglio, se torne algo simples. E nada melhor do que um especialista, Dr. Anailton, que é advogado especializado no mercado imobiliário, que atende hoje as maiores construtoras imobiliárias e já fez vários processos de inventário. Está conosco. Muito bem-vindo, doutor. Vamos falar desse tema tão, como você falou, né, Humberto? Importante no mercado imobiliário e para a vida do cidadão comum também. Não é aquela pessoa que vive do mercado imobiliário, mas em algum momento da vida vai passar por essa situação, né? Da necessidade de se realizar um inventário. Doutor, a gente sabe que quando uma pessoa falece, que ela deixa bens, esses bens, na hora de ser dividido entre a família, ela tem uma série de regras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O que é que acontece quando alguém que faleceu deixa bens, principalmente quando são bens imóveis? Humberto, no direito existe um princípio, né, que é chamado de princípio de Saysine. Esse princípio, o que é que ele reza? Que com o falecimento do autor da herança, os bens são imediatamente transmitidos para os seus herdeiros. Só que a gente precisa explicar isso de uma forma muito assim clara para que as pessoas possam entender que a simples transmissão daqueles direitos não se configuram exatamente na transmissão de propriedade direta para os herdeiros. É aí que entra a questão do inventário. O inventário ele surge para poder organizar esses bens, identificar se existiam débitos, identificar quem são os herdeiros, sejam eles testamentários ou os herdeiros necessários, e a partir daí fazer a divisão desses bens. É o que chamamos do inventário, né, doutor? E existe um prazo para que a família dê entrada no inventário? O que pode acontecer, doutor, se a família passar 3 meses, passar até anos sem dar entrada no inventário? Há algum risco nesse processo? Na verdade, existe uma penalização, né, Humberto? O que acontece? Existe o risco real de agravamento, porque aí, com o passar dos anos, normalmente pode ocorrer um novo falecimento, ou seja, vai haver necessidade, por exemplo, faleceu o pai, aí a família às vezes fica ali relutante em dar início ao inventário, e aí, no meio tempo, ali ocorre o falecimento de um dos filhos, ou seja, vai precisar ocorrer mais um inventário, ou seja, o inventário do inventário. E existe também um tempo que é para poder dar início ao inventário sem que haja uma penalidade em relação à questão de imposto. É cobrado uma multa, na Bahia, por exemplo, de 5% do valor do imposto devido, caso esse inventário não seja aberto dentro de 60 dias. Ou seja, 2 meses é o prazo que se tem para poder dar início aqui na Bahia, em qualquer inventário. Doutor, existem 2 tipos de inventário, que é o judicial e o extrajudicial, né, que é feito em cartório. Qual a diferença entre os dois? Humberto, o inventário judicial, como você bem já disse, ele tramita no Poder Judiciário. Normalmente, esse inventário é quando não existe um consenso entre os herdeiros e aí precisa da intervenção de um juiz para poder definir como é que vai funcionar aquela partilha, garantir que esses direitos, por exemplo, sejam exercidos de forma tranquila entre esses herdeiros. Aí agora o que é que muda? Existe o inventário judicial, que é esse que a gente acabou de falar, que é o que tramita dentro do judiciário, e existe também o inventário extrajudicial. Esse inventário extrajudicial, ele transcorre dentro de um tabelionato de notas, através de escritura pública. E existem alguns fatores que determinam isso aí. Inicialmente, como a gente já havia comentado, tem a questão do consenso entre as partes. E agora, recentemente, o CNJ permitiu até que houvesse a questão do inventário extrajudicial, né, como forma de desjudicializar, na verdade, né, para desafogar o judiciário, a possibilidade de realização de um inventário extrajudicial, mesmo que tenha menores e incapazes, que anteriormente não existia essa possibilidade. E também a questão de haver um testamento.
Nessas situações, precisam ser só analisados alguns pontos específicos, por exemplo, em que, quando existe um menor, esse menor, no caso, essa partilha precisa passar pelo aval do Ministério, precisa passar previamente por uma aprovação, ou seja, para ver se há a validade daquele testamento. Precisa haver um processo relacionado ao testamento em si, mas todo o trâmite do inventário, propriamente dito, pode transcorrer de forma extrajudicial. O senhor respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre menores. Mas aproveitando, doutor, eu quero lhe perguntar, o extrajudicial é feito em cartório. Em Feira de Santana, a gente está vivendo um problema atípico. A gente teve intervenção nos 2 cartórios e ambos estão ainda sob essa intervenção. Como que está o processo? Está conseguindo fluir bem os inventários extrajudiciais aqui na nossa cidade? Sim, Humberto, é porque assim, a intervenção que ocorreu na nossa cidade, ela se restringiu aos registros de imóveis. O inventário extrajudicial, a escritura pública, ela é lavada no tabelionato de notas, que é aquele cartório onde o pessoal faz reconhecimento de firma, lava uma procuração, faz uma escritura de compra e venda. Então, nesses cartórios não existe intervenção. Aí, o que acontece? Independente do inventário transcorrer de forma judicial ou extrajudicial, posteriormente à lavratura da escritura ou a emissão do formal de partilha, que é o documento judicial emitido pelo judiciário para ser feito a partilha de bens. Mais comuns que costumam atrasar o inventário, que a gente que trabalha com imóvel, quem é corretor sabe disso, quando o imóvel ele está sob inventário, ele costuma às vezes ficar anos parado sem poder ser negociado. Quais os problemas mais comuns que causam esse atraso? Então, na prática, normalmente o que acontece é o seguinte, é que as famílias acabam deixando o inventário para depois. Às vezes por questão financeira, até por questão afetiva ali, pela perda do ente querido, ou até por um desentendimento mesmo entre os herdeiros. Esse é o principal erro, na verdade. Aí, em segundo plano, é a falta de documentação organizada. Às vezes aquele falecido tinha bens que a família nem sabia que tinha, ou não se sabia qual era a condição daquele bem. Às vezes a pessoa tinha um imóvel, uma casa, por exemplo, mas a casa não estava averbada, só existia a escritura do terreno. Então, tudo isso aí impacta na questão da resolução do inventário. E o terceiro problema é a questão, assim, quando eu falei, da irregularidade nos bens deixados pelo falecido. E um outro problema muito comum é a questão do conflito familiar, né? Quando não existe um consenso entre as partes, isso aí acaba travando o inventário, de uma certa forma. Mas travando no sentido de que atrasar, mas não pode efetivamente parar. Porque nesse caso aí tem que recorrer ao judiciário para que o juiz possa interceder, para que haja efetivamente ali a resolução daquele inventário. Doutor, a gente sabe que no Brasil os imóveis irregulares ainda são mais de 70%. Quando o inventário tem imóveis que eles ainda não estão regularizados, ou seja, que não constam num registro de imóveis, são as escrituras de cessão de posse, os contratos de compra e venda mais antigos, construções não averbadas. Nesse caso, como que é feito o procedimento? Na verdade, o primeiro ponto é identificar qual era o direito que o falecido tinha. Às vezes ele tinha um direito de aquisição naquele imóvel, se aquele imóvel, por exemplo, ele tinha comprado um imóvel cedo, tinha um contrato, mas ele não tinha feito a transmissão ainda de fato para o nome dele, ou seja, ele tinha o direito aquisitivo daquele imóvel. É aquele direito que vai ser transmitido para os herdeiros. Aí, se ele já tinha de fato a propriedade, ele já tinha um imóvel em nome dele, aí já é uma outra situação. Às vezes ele tinha apenas a posse. Então, o primeiro ponto é identificar qual é o direito que o falecido tinha, para que a partir daí seja feita uma análise e identificar qual é o caminho mais eficaz para poder regularizar aquele imóvel. E daí dar prosseguimento no inventário. Ou em paralelo, na verdade, né? A gente está falando sobre um problema que, na verdade, é um problema bom, né? Como que vai ser feita a divisão dos bens. Mas tem um outro problema, doutor, que ocorre quando aquele falecido deixa dívidas. As dívidas, elas também passam automaticamente para os herdeiros? Como que ocorre? Na verdade, não passa automaticamente, mas o herdeiro, ele tem a obrigação de responder conforme o que ele responde. Por exemplo, se o falecido, ele tinha um bem que deixou para ser inventariado ali, por exemplo, 300 mil reais, mas ele deixou um débito de 100 mil reais, os herdeiros ali, antes de se fazer a partilha, vai ser feita a apuração de bens
e deveres do falecido, ou seja, vai fazer esse abatimento, e o valor que vai ser inventariado vai ser de 200 mil, na verdade, que é o que tem. Se a situação for inversa, os herdeiros não respondem pelo excesso. Por exemplo, se o débito era de 300 mil e o patrimônio deixado for apenas de 100, os herdeiros só vão responder naquele que eles receberiam. Ou seja, não vai haver transmissão de débito, efetivamente. O próprio espólio responde pelo débito do falecido. Doutor, um dos questionamentos que as pessoas muito chegam até nós, que trabalhamos no mercado imobiliário, é que o inventário ficou parado devido aos custos altos. Quanto custa fazer um inventário? Existe uma precificação? Como que dá para precificar? É possível, doutor? Em média, assim, o que acontece? O inventário ele vai depender muito do valor do patrimônio. É um percentual sobre aquele patrimônio e sobre a qual tipo de inventário vai ser realizado. Se for um inventário judicial, o que normalmente, para ser judicial, ele é um inventário litigioso, tende a ser mais caro. E se for um inventário extrajudicial, normalmente é mais sério e mais barato. Só que o que acontece? Esse valor ele vai ser determinado quando é que você deu entrada nesse inventário e se existe de fato algum tipo de problema em relação à regularização dos imóveis, porque, como a gente falou, não é só fazer a transmissão dos imóveis, mas eles precisam estar regulares. E para poder fazer essa transmissão, antes de finalizar o registro por nome do herdeiro, precisa ser regularizado. E se às vezes tiver algum problema grave nessa regularização, pode onerar bastante. Humberto, só interrompendo você, porque tem um ouvinte, a Zezé da Pampalona, quer fazer uma pergunta dizendo: bom dia, estou ouvindo o bate-papo aí dos senhores. Gostaria de saber do advogado, saber o seguinte: se os filhos fora do casamento têm direito à herança do que o pai deixou, esse pai já é falecido. Esses filhos foram depois do casamento. Entendeu qual foi a pergunta dela? Entendi, sim. Dona Zezé, o que acontece? Os herdeiros, na verdade, por serem filhos do falecido, eles são herdeiros necessários. Então, por exemplo, aí tem que se identificar primeiro qual é o regime de casamento. Se a gente está falando aí de uma pessoa que era casada, tem que identificar qual era o regime de casamento dela, para ver se aquele bem pertencia exclusivamente a ela ou se pertencia ao cônjuge. Vamos supor que aí ele fosse casado e no falecimento dele ele tinha filhos fora do casamento. A depender do regime de casamento dele ou da união estável dele, aquele bem ali pode ser integralmente dele ou em parceria em comunhão com o cônjuge. Esses herdeiros teriam direito a dividir a parte que ficou referente àquela pessoa falecida, do pai, no caso. Entendi. Doutor, para finalizar com chave de ouro, existe uma solução hoje para as pessoas que têm patrimônio para simplificar? O que é que as famílias mais modernas têm feito? Qual é o recurso possível para que a sucessão patrimonial ela ocorra de forma mais simples? E aproveitar, depois que o senhor responder essa pergunta, o senhor já pode estar falando aí como podemos lhe encontrar, como ter acesso ao doutor Anailton. Essa, acredito que seja a pergunta mais importante aqui do nosso bate-papo. Porque, na verdade, o melhor inventário é aquele que começa a ser pensado antes mesmo da existência do inventário. Porque existe a questão do planejamento sucessório, que, infelizmente, no nosso país, nós temos a cultura de evitar falar de morte. E, na verdade, quando você faz um planejamento sucessório adequado, você evita todo esse desgaste entre os herdeiros, o custo elevado do próprio inventário, propriamente dito. E o que o Humberto estava sugerindo em relação à questão de, por exemplo, da holding familiar, que é o que se propaga muito, é um remédio jurídico que realmente é muito eficaz, mas que precisa ser analisado com muita calma, porque a depender da situação, não se aplica para aquela família. Então, cada caso é um caso. Existem outras opções também, por exemplo, o testamento, tem a questão da doação dos imóveis, tem o usufruto, é uma forma também de se planejar essa questão sucessória. Então, cada caso precisa ser analisado com muita calma, porque senão, ao invés de você gerar uma coisa que vai gerar um proveito para a família, você pode gerar um ônus, porque você criar uma empresa para fazer uma holding, por exemplo, se você não tiver patrimônio suficiente para aquilo, você vai gerar um custo mensal que vai ficar inviável você manter. Então, não é interessante. Se organizar e buscar orientação de quem entende do assunto, né? Porque assim, o planejamento sucessório, ele é eficiente, é aquele que é feito sob medida para o patrimônio e para a realidade daquela família.
Doutor Anailton, muito obrigado. Como localizá-lo nas redes sociais, um contato seu para quem quer tirar dúvida como foi a Zezé e falar e tratar mais sobre esse tema que o Humberto trouxe aqui? Através das nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, que é o @GF Assessoria Jurídica, e do nosso WhatsApp, que é o 75992055150. Ou através também da Nobel, né, Humberto? Muito obrigado. Um tema interessantíssimo hoje aqui. Mais um que você traz para a gente, Humberto. Isso, exatamente, Lucival. A Nobel Imóveis tem aí como orgulho ter o doutor Anailton como assessor jurídico. Então, você, cliente Nobel, você sempre está bem assessorado, porque nós prezamos em não apenas levar você resultados financeiros, mas levar segurança, porque a gente entende que o mercado imobiliário ele é muito carente de segurança e não adianta apenas você ficar satisfeito no momento da concretização. É importante que você não venha ter problemas futuros e nós prezamos muito por isso. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. E você que nos ouve, tá com imóveis, olha, Humberto, eu tenho imóveis que tá passando justamente por isso aí. Vocês podem me ajudar, me assessorar. Claro, vai ser um prazer orientar, ajudar você. Basta nos procurar. Nas redes sociais também vocês nos encontram. É só pesquisar por @Nobel Imóveis no Instagram, no YouTube. Inclusive, todos os programas ficam lá gravados e vai ser um prazer atender e ajudar você. Doutor Anailton, mais uma vez, meu muito obrigado por aceitar nosso convite. A você que nos ouviu, que nos deu o prazer da sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, Humberto. Um abraço, doutor Anailton, a todos da bancada.